Esperar aparecer aqui. Ô Fabiano, eu vi você falando antes, mas essa denominação aqui do contribuinte tá certa? Responsável? Não sei. Pois é, eu tinha Não, depois a mencionado gente antes ajusta. disso. Nós vamos ter que ver Eu exatamente sempre qual é o coloco, certo. eu coloco como que está no processo. Que a Bom, gente até conversou numa outra sessão. Beleza, a gente vê isso. Quer esclarecer alguma coisa? Vamos dar início, então, reiniciar, né, a sessão das 14 horas do dia 18 de maio. Nós vamos iniciar julgando alguns processos independentes da pauta da sessão das 9 horas. Item 5 da pauta, recorrente vertical logística. A relatora é a conselheira Fabiana. Pode começar. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto por Werner Spode em face do acórdão, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido. Na origem, tem-se auto de infração e termo de sujeição passiva solidária, lavrados contra a Vertical Logística e Transporte Limitada e Werner Spode, hora recorrente, único a apresentar impugnação e recurso voluntário, cumpre desde logo fixar. Tem algum áudio aberto, além do meu. Consta no acórdão recorrido que foram lavrados autos de infração de imposto sobre a renda da pessoa jurídica e de reflexos de CSLL, COFINS e PIS, referentes aos anos calendário 2007 e 2008, consubstanciados nos autos de infração juntados às folhas 402 a 471 do presente processo, com crédito tributário total de aproximadamente R$ 450 mil. O relatório do acórdão recorrido refere que o recorrente foi administrador da empresa vertical no período indicado por força de determinação judicial. E aqui eu vou ler esse trechinho. A sua administração nos anos calendário 2007 e 2008 foi exercida pelo Sr. Werner Spode por motivo de nomeação judicial. Em 11 de 11 de 2003, o Sr. Ivan Nogueira de Carvalho, até então sócio-gerente da Vertical, propôs ação de dissolução parcial da sociedade para obter sua exclusão do quadro social da mesma. No curso da ação, o juiz de direito da 11ª Vara Civil de Porto Alegre deferiu liminar em 13 de novembro de 2003, para nomear o Sr. Werner como administrador judicial da Vertical. A demanda foi julgada procedente. No dia 6 de maio de 2009, a Junta Comercial recebeu o ofício que determinava a exclusão do Sr. Ivan do quadro societário, com efeitos a partir de 25 de outubro de 2006. Em 4 de junho de 2009, em atendimento à solicitação efetuada, a administração da hora fiscalizada a ser exercida pela senhora Margarete Cantergiani, sócia majoritária da transportadora Latinoamérica. No que diz com hora recorrente, o referido termo de sujeição passiva solidária foi lavrado conforme a argumentação sinteticamente reproduzida. Então, eu vou ler trechos aqui do que ficou dito no termo do auditor. Verifiquei a subsunção de fatos apurados no curso de ação fiscal, ao disposto no artigo 124, inciso 2 da Lei 572, CPN, restando caracterizada a responsabilidade solidária da pessoa física Werner Spode pelo crédito tributário. Foi apurado e comprovado que as receitas auferidas pela Vertical nos anos de 2007 e 2008 não foram informadas à Secretaria da Receita Federal e nem oferecidas à tributação. Nesse período, a administração da fiscalizada foi exercida pelo Sr. Werner, por expressa determinação judicial. É importante salientar que a condição de administrador nomeado judicialmente não exime a pessoa de cumprir outras obrigações legais às quais está sujeita a pessoa jurídica administrada, notadamente as de caráter civil e fiscal. Pelo contrário, para administrar o patrimônio de terceiros, mais rigor deve ter a pessoa no cumprimento dessas obrigações. Assim, considerando todos os fatos escritos, restou caracterizado que o Sr. Werner, na qualidade de administrador da Vertical, nos anos de 2007 e 2008, agiu com infração à lei,
conforme preceitua o artigo 135, inciso 3 do CTN, atrai a responsabilidade tributária solidária. Em sede de impugnação, o recorrente afirma a nulidade da sujeição passiva, pois entende que a imputação de responsabilidade de terceiros é exclusiva da PGFN em sede de execução fiscal e indicou como fundamento um acórdão do CARF de 2008. No mérito, afirmou que a subsunção normativa seria equivocada, porquanto teria sido indicado o artigo 124.2 do CTN. E expôs o seguinte questionamento. Onde está dito na lei expressamente que o administrador judicial é obrigado solidariamente? A leitura do dispositivo invocado demonstra sua subsistência, porquanto o artigo 124, inciso 2, exige complementação normativa para viabilizar a subsunção pretendida. Defende que a segurança jurídica e a legalidade devem ser observadas pela administração, sendo descabida a pretensão fundada em hipótese legal aberta, sem que seja dada adequada concretude, no caso, através da demonstração da hipótese legal que sustente o permissivo do inciso 2 do artigo 124 do CTN. Discorre sobre legalidade e afirma que não há capitulação legal para a imputação pretendida, que configuraria abuso de poder, uma vez que a lei não prevê a hipótese de responsabilização, até porque do administrador judicial, até porque este atua em nome do juiz. O novo capítulo afirma a impossibilidade de responsabilização do administrador judicial. Defende que atuou na condição de perito do juízo, nada fazendo em nome próprio, mas do juízo, de modo que não se poderia exigir do recorrente que apresentasse as declarações fiscais da empresa a quem incumbia essa tarefa. Argumenta que o administrador judicial não possui poderes para atuar na condição de sócio ou gestor da empresa que administra. A responsabilidade pela entrega das declarações fiscais da empresa e de seus integrantes, jamais do administrador judicial. Ademais, ainda que quisesse, não poderia sequer acessar o sistema da Receita Federal para efetuar tais declarações, pois nunca lhe foi dada tal incumbência ou otorgados poderes para tanto. De que forma o administrador obteria senha e cadastro para agir em nome da empresa que administrava por ordem judicial? O acórdão recorrido, quanto a esses pontos, afirma o seguinte, e aqui eu vou destaquei alguns pontos, porque é muito extenso, e em resumo ali, quanto àquele primeiro ponto, ele afasta a alegação de nulidade. Para não pairar dúvida quanto à competência da autoridade fiscal para identificar os responsáveis tributários no lançamento, cabe mencionar a súmula CARF número 71, com caráter vinculante, que determina que todos os arrolados como responsáveis tributários na situação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. Se a imputação fosse nula, por incompetência da autoridade fiscal, não haveria algum sentido em se permitir a contestação do responsável quanto ao mérito do crédito tributário constituído. Dando seguimento à sua impugnação, o Sr. Werner discorre que a autoridade fiscal fez uso do disposto no artigo 124.2 do CTN para justificar a responsabilização, mas que tal dispositivo exige complementação normativa, não havendo lei que expressamente obrigue solidariamente o administrador judicial. Efetivamente, tal dispositivo estabelece apenas a responsabilização solidária de pessoas expressamente designadas por lei. Assim, caso a sujeição passiva estivesse alicerçada unicamente nesse dispositivo, seria indevida a responsabilização do impugnante. Todavia, a partir da simples leitura do termo de sujeição passiva solidária, verifica-se que a autoridade fiscal indicou o dispositivo legal que estabeleceu a responsabilização, ou seja, o artigo 135.3 do CTN. Por fim, o impugnante defende que, por atuar como administrador judicial na condição de perito do juízo, não atuando em nome próprio, tampouco em nome da empresa, não se poderia exigir que ele apresentasse as declarações apontadas pela autoridade fiscal, tendo tal incumbência dos sócios da empresa. Lembra que, como administrador, não poderia sequer acessar o sistema da Receita Federal para efetuar as declarações. Aí aqui ele reproduz o argumento de que houve a determinação judicial e que esse fato não foi contestado pelo impugnante, era recorrente.
Passo para o item 25. Atentando para o disposto no inciso 1, eu ainda estou escutando um barulho, não sei se vocês também escutam, mas no meu fone lá no fundo tem um ruído. Ele tem dado erro aqui. O meu tá fechado, mas eu acho que tem que olhar. Não, mas está todos fechados, só está o de Fabiana que está aberto. Só quando clica em mostrar os participantes, dá para ver como é que está a situação. Todos estão fechados. Atentando para o disposto no inciso 1 do referido dispositivo, extrai que podem ser responsabilizados pelo crédito tributário as pessoas referidas no artigo 134 do CPM, entre as quais estão os administradores de bens e terceiros, exatamente a condição em que se encontrava o impugnante à época dos fatos geradores, objeto do lançamento. Poder-se argumentar que a capitulação adotada pela autoridade fiscal foi o inciso 3 do artigo 135, não o inciso 1, mas tal imprecisão em nada prejudica a imputação realizada. Diz que a condição para a responsabilização estabelecida no caput, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração, foi detalhada e devidamente comprovada na autuação, conforme será visto, estando claramente consignado que a responsabilização decorreu de sua atividade na condição de administrador judicial da empresa. Como único gestor da empresa, ainda que na condição de administrador judicial, caberia ao Sr. Werner zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, bem assim por manter a estruturação contábil e fiscal das operações realizadas, o que não ocorreu no presente caso. O administrador deve agir com responsabilidade, retidão e probidade, quer seja nas relações empresariais, quer seja nas relações com o poder público. Eu passo para o item 32 na folha seguinte. A espécie restou demonstrada e comprovada pela autoridade fiscal que o contribuinte obteve receitas de atividade operacional e não operacional em montante em torno de 1.400.000 nos anos de 2007 e 2008, mas ocultou tais receitas em função da falta de apresentação das IPJ e das CPF, bem assim da falta de estruturação das mesmas, de forma reiterada, nos 2 anos calendários mencionados. Além disso, não recolheu os tributos incidentes sobre tais receitas, PJ, CSLL, PIS e COFINS. Tal conduta representa sua negação nos termos do disposto no artigo 71 da Lei 4502 e, portanto, se submete perfeitamente a hipótese de atos praticados com infração à lei tributária para fins de capitulação do artigo 135 do CT. Além disso, se considera que apresenta também infração ao disposto no artigo 1179 do Código Civil. Esta forma de proceder passa obrigatoriamente pelo poder decisório do administrador judicial, que cumpriu com sua obrigação de zelar pela empresa, conforme o artigo 1011 do Código Civil. Ademais, há que se considerar que o Sr. Werner cumpriu determinação judicial, pois sua nomeação pressupunha a condição regular da empresa, e, por conseguinte, sua gestão comercial e financeira e cumprimento de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Então, votou pela improcedência da impugnação. Eu volto para o meu relatório. No recurso voluntário, recorrente reafirma a nulidade do termo de sujeição passiva pelos mesmos fundamentos da impugnação, assim como reproduz a alegação de incompetência do auditor fiscal para lavrar o termo de responsabilidade. Ainda alegando nulidade, afirma a inadequação da indicação de dispositivos legais, dizendo que, conforme constaram na impugnação originária, o fundamento para enquadrar o contribuinte como responsável solidário foi originalmente o artigo 124.2 do CPM. Agora, em sede de julgamento da impugnação, a autoridade fazendária nova em seus fundamentos e traz o artigo 135 do CPM. Afirma que teria havido uma tentativa desesperada do fisco de remediar o enquadramento legal, que agora tratou de vincular o recorrente à conduta do artigo 134, 3 CPM, eu acho que era 135, inaplicável ao caso concreto de se tratar o recorrente de administrador judicial e não privado. Prossegue argumentando que o único fundamento a ser analisado é o do artigo 124.2 CPM. E aqui eu não vou ler. Sobre segurança jurídica e vinculação do Estado ao ordenamento jurídico e dever de proteção da confiança, que a inovação levada a efeito violaria a legalidade. No mérito, assevera que a decisão recorrida não teria enfrentado seu argumento no sentido de que o perito nomeado judicialmente não atua em nome próprio, tampouco em nome da empresa, assim
mas sim em nome do respectivo juízo que o nomeia como sua longa mano. Entende o recorrente que se lhe estaria exigindo o impossível, pois ao administrador judicial não seria possível realizar as condutas apontadas, pois agiria por conta e ordem do Estado, que importaria em comportamento contraditório. Por fim, pede o recebimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos praticados pela autoridade fazendária originária e para afastar a responsabilidade solidária imputada ao administrador judicial. Pede a intimação de todos os atos para assessor de seus advogados sob pena de nulidade. Posso seguir, presidente? Pode ir ao voto, Fernando. Eu conheço do recurso, que é tempestivo e a matéria da competência do processado. As alegações de nulidade. No que diz respeito às alegações de nulidade, o recurso voluntário reproduziu a identidade de termos daqueles fundamentos apresentados por ocasião da impugnação, nada acrescenta. Dessa forma, apenas quanto às nulidades alegadas, a gente vê que ele não agregou no recurso nenhum elemento novo, jurídico. Eu vou me valer da previsão do artigo 57, parágrafo 3º, para reproduzir a fundamentação que diz respeito a essas nulidades. E aqui eu não sei se eu preciso ler todo esse trecho, porque eu já tinha lido ali no relatório, Paulo. No que diz respeito a... Não, agora só uma dúvida, porque eu acho que à frente você falou que ele trazia uma alegação nova. Não, ele fala no recurso que o artigo 135 só foi fundamento aqui, do acórdão. Você fala o seguinte: no recurso voluntário, a recorrente reafirma a nulidade do termo de sujeição passiva pelos fundamentos lançados na impugnação, assim como reproduz, tá, desculpa. Isso é só em relação à nulidade que eu estou aproveitando. A relatora está rejeitando as preliminares de nulidade. Exatamente. Alguém discorda? Pode prosseguir, Almérito. Presidente, só um minuto. Dentro dessas preliminares está só aquela discussão de erro de capitulação do ponto 124 e o problema da BGFN, né? E a competência do auditor, né? Só isso, Só né? a competência do auditor. É só a competência do auditor? Sim. Tá. Sim. Tanto que no mérito eu passo a enfrentar a questão da responsabilidade. O que eu acho que faltou eu indicar foi a súmula que fala da intimação dos procuradores. Eu não sei se isso aqui eu coloco junto com as nulidades. Tem súmula, né? Sim, é 110, eu acho, né? Alguém lembra de cabeça? No mérito da responsabilidade tributária imputada ao recorrente. De acordo com o termo de sujeição passiva solidária, a falta de apresentação das declarações do IPJ e DCTF nos anos calendários 2007 e 2008 seria o motivo da imputação da responsabilidade ao recorrente, designado administrador da vertical por meio de decisão judicial em ação de dissolução de sociedade. A teor, já se disse no relatório, a imputação da responsabilidade se deu com base nos artigos 124.2 e 135.3 do CPN, como se infere. E aqui eu reproduzo o que eu já tinha lido no relatório. E aqui o equívoco foi do recorrente de achar que teria sido apenas o 124 e que na decisão é que seria invocado o 135. Mas já estava desde a imputação da responsabilidade e a indicação do artigo 135. No ponto, discordo dos fundamentos da conclusão do jogador de piso. Primeiro, porque há uma flagrante confusão entre os conceitos de solidariedade e de responsabilidade. A imputação de solidariedade pelo artigo 124.2 do CPN não se coaduna com a responsabilização pessoal prevista no artigo 135.3 do CPN, em razão dos mesmos fatos. Quanto ao artigo 124.2 do CPN, com razão ao recorrente ao afirmar que não existe previsão legal que atribua a responsabilidade solidária ao administrador judicial, de modo incorreta a imputação pretendida. No que diz a imputação de responsabilidade pessoal por força do artigo 135.3 do CPN, há que se lembrar que a atribuição de responsabilidade de administradores foi mais que a mera alegação da existência de poderes de administração. É preciso que
se identifiquem e se comprovem as condutas praticadas, para somente então se verificar se houve dolo, que sempre deverá ser demonstrado. Nesse sentido, vale mencionar a lição da professora e ministra do STJ, Regina Helena Costa, que eu vou ler, que eu acho importante. Em verdade, o artigo 135 do CTN contempla normas de exceção, pois a regra é a responsabilidade da pessoa jurídica, e não das pessoas físicas delas gestoras. Trata-se de responsabilidade exclusiva de terceiros que agem dolosamente e que, por isso, substituem o contribuinte na obrigação, nos casos em que tiverem praticado atos com excesso de poderes na infração de lei, contrato social ou estatuto. No caso concreto, os argumentos expostos tanto nos termos de responsabilidade no acordo recorrido nada dizem sobre o nexo causal entre eventual omissão do recorrente na apresentação das declarações e os fatos tributários, menos ainda sobre a presença de dolo, que demonstra a impossibilidade jurídica de se aplicar uma responsabilização que é por natureza excepcional. Com efeito, a responsabilização da pessoa do administrador para responder individualmente pelas dívidas da empresa exige da fiscalização que comprove quais atos foram por ele praticados, se o administrador efetivamente exercia essa função na ocasião em que os fatos foram praticados e que as condutas foram praticadas com dolo. Aqui eu menciono novamente aquele artigo do Rafael Pandolfo, falando da necessidade de ser provada a conduta e não apenas presumida. Ainda que o recorrente se equivoque ao afirmar que o administrador judicial atua em nome do Estado, não da empresa, é necessário que se comprove que as condutas ilícitas que lhe foram imputadas foram realizadas com dolo. O recorrente afirma desde sua impugnação que não tinha acesso ao sistema da Receita Federal para efetuar as ditas declarações, o que não foi confrontado pelo julgador acordo. Poderia ser refutada essa alegação por meio de consulta aos sistemas da Receita Federal. À época da ocorrência dos fatos, já existia o sistema ECAC, por exemplo, onde se pode facilmente consultar as pessoas que detêm procuração com poderes para cumprir as obrigações da empresa, bem como seu representante legal. Desse modo, a falta da necessária comprovação da prática dolosa das condutas ilícitas pelo recorrente no período fiscalizado afasta a possibilidade de manter a imputação pretendida. O efeito era dever da fiscalização identificar, apontar e comprovar as condutas praticadas de forma individualizada, contextualizada ao tempo do surgimento da obrigação, bem como a presença de dolo. Isso, contudo, não foi demonstrado no caso concreto. E aqui eu transcrevo alguns julgados do caso em relação a essa necessidade de comprovação das condutas praticadas. E passo para a última folha. Conforme se disse, a atribuição de responsabilidade tributária nos termos do artigo 135.3 do CTN é pessoal, ou seja, afasta-se a responsabilidade da empresa para determinar que o responsável pelo pagamento dos tributos é um terceiro. Por se tratar de medida grave e excepcional, deve ser revestida de cuidados indispensáveis, quais não vislumbram no caso concreto, onde a empresa não foi localizada e sequer apresentou impugnação. Assim, por não terem sido preenchidos todos os requisitos que ensejam a responsabilização pessoal do administrador judicial pelas dívidas da empresa, entendo que deva ser afastada a responsabilidade imposta ao recorrente. Então, pelo exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade no mérito do provimento. Em relação ao mérito, a relatora está dando provimento ao recurso. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para o voto. Fala, Flávio. Fabiano, eu só tenho uma consideração, até mesmo que eu acho que seria importante você trazer essa discussão. Eu entendo também que é pela pessoalidade, a gente estava discutindo um pouco antes aqui com a Carmen essas situações de responsabilidade. Eu entendo que o 135 é pessoal, já escrevi sobre isso, enfim. Mas a súmula 130, que é recente, ela acaba que ela joga por terra essa discussão aqui do CARF, quando ele fala que a atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no 135.3 não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária. Então, não sei se valeria a pena você trazer essa discussão da súmula, enfim, porque você está falando expressamente aqui, não, ela é pessoal no 135. Não sei se é isso que a súmula está dizendo, então, assim, fica um pouco contraditório com relação à súmula. Concordo com você, tá? Mas eu acho que eu tenho colocado essas ressalvas nos meus votos. Não,
Eu não estou, nesse caso, eu não acho que tenha sido afastada. O que eu digo é que eu acho que o problema é atribuir a ele com exclusividade, já que a empresa nunca foi localizada e sequer impugnou, pelo fato de que ele estava ali como administrador judicial, ainda que não exista prova de qualquer conduta que configure infração. Não sei se não fui clara nesse sentido. Não. Eu só estou fazendo uma questão conceitual para se proteger ali, entendeu? Não, mas, assim, eu acho que pode ser um bom argumento aqui para complementar. A questão dos fatos, eu entendi perfeitamente, mas é uma questão conceitual. Se alguém ficou com essa dúvida de que eu possa ter dito que ficou excluída, porque não é essa a ideia. Pela primeira frase que você coloca ali, conforme se disse, a atribuição de responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 é pessoal, ou seja, afasta a responsabilidade da empresa para determinar. Aí isso é o que o Flávio está dizendo. Isso daí está contrário à interpretação que derivaria da súmula. Ok. Gustavo. Não, presidente, deixa. Na hora que eu for manifestar meu voto. Okay. Então, Ricardo. Bom, eu não vou nem polemizar muito. Eu já disse no caso anterior que eu não concordo com essa identificação pessoal aí que a relatora trouxe. E, no caso aqui, para mim, houve sonegação clara, né? E se tem que ter um responsável por essa sonegação. Para mim, a questão do administrador era o único ali que deveria ter a atribuição para, né, evitar que deixasse recolher os tributos devidos, através da declaração dos valores devidos. Ele, pessoalmente, não, mas ele era o responsável, inclusive, por que alguém fizesse isso em nome da empresa, né? Assim que eu entendo. Então, eu abro divergência. Ok, para negar provimento. Gustavo? Presidente, vamos lá. Nós estamos falando de uma empresa em processo falimentar ou recuperação judicial, agora não me recordo. Os poderes do administrador judicial, eles estão descritos de forma taxativa no artigo 22 da Lei 11.111 e 1.101. Entre tais poderes não está o cumprimento de obrigação acessória, isso é fato. Ok? E mais que isso, eu acho que, inclusive, faltam ao processo, talvez, uma melhor instrução. Não há no feito sequer o despacho no processo de falimentar ou de recuperação judicial, nomeando o devedor solidário como administrador da massa falida ou da empresa em recuperação, e que pode constar, inclusive, de forma mais clara, quais são os poderes que estão sendo conferidos, a despeito, insisto, desses poderes estarem descritos na lei de falências. Outra coisa, a nomeação do administrador judicial não exclui a atuação dos sócios. Ela permanece. Os poderes que são concedidos e os atos que vão ser praticados pelo administrador são, insisto, aqueles previstos pela lei de falências, e só eles. De todos os atos que estão aqui previstos, eu acho que só tem um que poderia tentar, de alguma forma, julgar uma luz sobre a possível existência dessa responsabilidade, mas insisto, ele fala apenas do dever de fiscalizar, que eu me perdi agora, porque eu estava com ele aberto. Sobre execução de plano, não. Fornecer precisidade, extratos de livros. Ação requerer juiz com a contratar mediante autorização de profissionais de empresas especializadas. Pois nem tem, na verdade. Fiscalizar as atividades do devedor, isso dentro da recuperação judicial. Não acho que seja esse o poder que possa conferir a ele o mistério de verificar o cumprimento de obrigações fiscais tributárias, acessórias ou principais. Contratar avaliadores, praticar atos necessários à realização do ativo? Não. Observatório de direitos, diligenciar cobranças? Não.
Gustavo, mas você lembra desculpa só assim, você lembra que esse artigo 22 ele está falando dos poderes específicos relacionados com a recuperação, com falência, com esse tipo de Mas ele não tem outros mas ele fala além de presidente. outros deveres. Não, eu sei, mas eu digo assim, além de outros deveres, que a lei o impõe. administrador judicial ele é quem responde pela sociedade. Ele a lei impõe. Presidente, a lei aqui, o artigo, sem o despacho decisório, nós estamos presumindo o poder dele. Despacho decisório não, despacho do juiz. Não, tranquilo, só uma observação. Então, o que eu acho é o seguinte, é aquilo que eu falei, com base no artigo 22, ele não pode responder pela obrigação tributária. O artigo 22 não tem poderes que façam com que ele possa responder pelo descumprimento da obrigação acessória ou principal. Se ele detém poderes porque o juiz assim discriminou e determinou, falta ao processo esse documento específico. E era mister da autoridade fiscal trazer esse documento ao processo, porque ela está alegando que ele praticou na condição de terceiro, à luz das disposições conjugadas, o 135, e o 134, agora me fugiu aqui, acho que 3 ou 4, enfim, que ele praticou atos com excesso de mandado ou contrários à lei. Para ele fazer isso, para ele praticar o ato com excesso de mandato ou contrário à lei, eu precisava saber quais poderes que ele detinha. Com base na lei, insisto, de falência, ele não tinha poder para gerenciar a empresa do ponto de vista fiscal, a não ser que o despacho que o nomeou tenha lhe dado expressos poderes. Nesse sentido, ele não pode responder. E esse despacho não foi trazido aos autos. Então, a alegação do fisco não tem lastro documental e nem na lei. Sim, eu até discordo da Fabiana no sentido que não foram apontados os atos. Os atos foram, sim, apontados. Resta saber se esses atos poderiam ser ou não imputados a ele. Tá? Então, presidente, por conta disso, eu acompanho a relatora, mas pelas conclusões. Ok. André? Com a devida vênia à relatora, ao Gustavo, eu acompanho a posição do Ricardo. Está claro nos autos que o recorrente foi apontado como o administrador judicial da empresa. E a empresa tem que ser tratada de uma maneira global. Um administrador judicial, ele não pode escolher, isso aqui eu vou cumprir, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui não. E a vida tributária da empresa, em recuperação judicial, em processo alimentar, ela ainda tem que pagar os tributos devidos. Não tem como dissociar essa responsabilidade do gestor, do principal gestor da empresa, e ainda por cima, com nomeação judicial. Eu acompanho a divergência no sentido de negar provimento ao recurso. Ok. Flávio? Presidente, eu vou acompanhar a relatora, mas pelas considerações que eu já coloquei no debate, eu quero acompanhar pelas conclusões, até porque eu já tenho me manifestado de forma um pouco diferente em outros votos, então eu quero manter uma coerência aqui nas minhas decisões. Cleucio? Presidente, eu já antecipo que eu vou acompanhar a relatora, mas só fiquei com uma dúvida, Fabiana, uma passagem aqui do seu voto, que eu acho que tem a ver com até o que o Gustavo estava suscitando, que é na página 11, folha 11, que você fala que o terceiro parágrafo grifado diz assim: à época da ocorrência dos fatos já existia o sistema ICAC, por exemplo, onde se pode facilmente consultar as pessoas que detêm procuração com poderes para cumprir as obrigações da empresa, bem como seu representante legal. Minha dúvida é isso: quando você faz referência ao ECAC, teriam as pessoas, com procurações, poderes para fazer a gestão da empresa, está se referindo ao administrador judicial, quer dizer, teria como se verificar isso no sistema? Exatamente. De algum tipo. Quando a gente vê isso, a gente vê no ECAC, judicial, tem como fazer essa consulta. É isso que eu estou dizendo, a Receita teria como fazer essa consulta com bastante facilidade para ver se ele era a pessoa responsável pelo cumprimento dessas obrigações tributárias, porque isso fica no sistema ECAC.
uma procuração eletrônica que é outorgada por CPF. Isso seria uma prova muito fácil para a Receita fazer, para ver se teria havido a substituição de quem deve cumprir essas obrigações. Porque, conforme o Gustavo falou, a decisão judicial que a gente tem nos autos, e acho que foi um acréscimo muito relevante do Gustavo, que eu até pretendo incorporar em outros casos, a decisão judicial apenas nomeou o senhor Werner como administrador, mas não discriminou os poderes e quais seriam as obrigações que ele deveria cumprir. E, de fato, um administrador judicial não tem acesso, a menos que alguém tenha lhe fornecido, né, que teria que ser o representante legal da empresa a fazer essa outorga de procuração eletrônica no âmbito do ECAC. Eu não sei se já acessou, eu já trabalhei muito acessando o ECAC, e a gente consegue ver ali quem cumpre essas obrigações. Isso para a Receita seria muito fácil de comprovar. Por isso que eu coloquei nessa fundamentação que não há essa prova. Se tivesse uma prova dizendo que ele era o responsável pelo cumprimento das obrigações, ok, não teria como discordar disso, mas ele não estava. Se ele estivesse no sistema, certamente a Receita teria feito essa prova. Entendo eu, pelo menos. Pronto, era isso que eu queria saber. Quer dizer, então, no ICAC, nós teríamos uma comprovação, se não fiel, mas próxima do que o juiz decidiu no processo de falência, definindo os poderes do administrador. É essa a construção do seu argumento, é isso. Bem, eu acho que está esclarecido, eu vou acompanhar, presidente. Ok. Carmen. Eu vou acompanhar a divergência, só quero fazer uma pontuação. Eu não entendi, em momento nenhum, que essa ação seja de falência. Essa ação é uma dissolução parcial da sociedade para obter a exclusão de um determinado sócio, Ivan Nogueira Carvalho. Em momento nenhum foi falado que era falência. Mesmo porque, se fosse falência, o entendimento do STJ é que, em processo de falência, não há como imputar o artigo 1353 do CTN ao administrador. Tá? Então, eu vou acompanhar a divergência, porque não se trata de processo de falência. Só isso. Ok, obrigado, Carmen. Eu também vou acompanhar a divergência, né? Eu acho que aqui há um administrador que, até qualquer prova em contrário, ele é o único responsável, né, se fosse um processo de falência, houvesse os credores tivessem nomeado um gestor para a empresa, alguma coisa, mas em momento nenhum ele faz prova de que não é ele. Ele é o administrador e essa oposição que ele faz, eu não tinha acesso a alguma coisa desse tipo, mas ele era o responsável pela empresa. Se ele não tinha acesso, ele tinha pelo menos que ter demonstrado a diligência de tentar ver se as obrigações tributárias estavam sendo cumpridas. E isso não é comprovado de modo algum. Então, assim, a empresa não declarou seus recursos, suas receitas, não recolheu os tributos, então ele era a pessoa quem estava incumbida, né, dessas responsabilidades. Então, eu acompanho a divergência, mantendo a responsabilidade. Então, vai ficar por voto de qualidade, né, nesse caso. Ele vai ficar acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares de nulidade, quanto ao mérito por voto de qualidade e negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Fabiana, Gustavo, Flávio e Cleucio, que davam provimento ao recurso. O conselheiro Flávio acompanhou a relatora pelas conclusões. E aí, você pode fazer esse, André? O Gustavo também, não? O Gustavo também. O Gustavo foi pelas conclusões. O Gustavo também, desculpa. Não, mas segura aí, porque tem um detalhe. A Carmen realmente apontou aí que eu não posso invocar a lei de falências no caso aqui, porque não é falência, é dissolução irregular. Fica apenas o problema realmente da falta dos poderes que foram otorgados aí. Isso é ônus da administração pública, não é dele não, isso aqui é auto-infração. De qualquer jeito, aí eu vou continuar acompanhando pelas conclusões, só porque eu acho que os atos foram apontados, eu só não tenho prova de que ele era o responsável pela prática desses atos específicos. Ok. Então, os conselheiros Gustavo e Flávio acompanharam a relatora pelas conclusões. Eu posso Paulo, deixa eu fazer esse que fica com crédito aí, porque já que eu vou tratar de responsabilidade tributária no outro, que também é da Fabiana, eu já vou nos dois. Tranquilo. Por prevenção.
Então, o conselheiro Ricardo fica designado como redator do voto vencedor em relação à parte que a relatora ficou vencida. Eu consulto ao apoio se o patrono dos itens 28 a 30 já está na sala. Sim, presidente. Já se encontra na sala de espera. Tá, então, a gente vai fazer a interrupção, porque esse processo era da manhã, e aí a gente vai fazer a interrupção e recomeça à tarde, tá? Pode suspender aí, Marco. Um momento. Isso não deu entrada na parte da tarde, não, presidente? Início? Não, é porque esses processos são da manhã ainda. Aí tem que ficar separado o vídeo. Ah, tá ok, então. Vou encerrar. Gravação encerrada, presidente.